sentar, amados. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Como já foi falado, nós estamos hoje celebrando mais uma vez a ceia do Senhor, comendo do pão e bebendo do cálice. Estaremos em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra cujo título é Examinem-se à luz das Escrituras. Examinem-se à luz das Escrituras. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de 1 Coríntios, verso 11, versículo 28. Carta a 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Amém? Diz a palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Amados, este versículo ele faz parte das instruções que o apóstolo Paulo ele dá à igreja do Senhor quanto à celebração da sua ceia. Aquela jovem igreja, em determinados momentos, havia problemas também. E diante daquilo que acontecia, Paulo, ele dá as instruções e diz àquela igreja que toda vez que nós reunimos-nos, não é a ceia do Senhor que celebramos, e ele fala isso devido a alguns comportamentos errôneos que a igreja havia no seu meio. E essa ceia do Senhor é onde há a verdadeira comunhão, o relacionamento com Cristo e com os irmãos. Ele deve se fazer presente de forma real, não apenas no dia da ceia do Senhor, que nós devemos nos examinar, mas diariamente. Nós viemos de um encontro com Deus e mais à frente nós vamos falar um pouco o porquê dessa palavra, e nós devemos continuar sempre nos examinamos diante da luz das Escrituras, para desta forma estarmos honrando ao Senhor Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 11, Evangelho de Mateus. Capítulo 11, verso 12. Diz a palavra: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E os que se esforçam se apoderam dele. No verso 16, o Senhor, ele diz, a palavra diz: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos, que sentados nas praças gritam aos companheiros. Mas o Senhor diz: a quem hei de comparar esta geração? Ele diz: é semelhante a meninos. No verso 18 ele diz: pois veio João, que não comia nem bebiam, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, e amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. O Senhor, ele compara essa geração, ele diz, é semelhante a meninos, diz, mas a sabedoria é justificada por suas obras, amados. A sabedoria, no grego, sofia, ele diz, a palavra aqui, é justificada por suas obras. Mas no seu original, essas obras, uma palavra chamada técnico, ela diz filhos. Obras aqui nesse sentido não é a mesma coisa que as obras da carne. As obras da carne, aquela palavra fala sobre ergo, algo que requer esforço, né? Nós, quando vamos fazer algum exame admissional, né, nós temos os testes ergonométricos, né? Esforço vem dessa palavra. Mas aqui, obras, né, no grego, no original, ele quer dizer filhos. E ele diz, a sabedoria
é justificada por seus filhos. Quem é a sabedoria, amados? Quem é a fonte de sabedoria? É o Deus Altíssimo. E ele diz que ela é justificada por seus filhos. E esse justificado, não que Deus necessite ser justificado, mas essa justificação aqui, ela tem sentido de honra, de receber honra. Por isso, esta palavra, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos honrado a esse Deus Altíssimo, a sabedoria é honrada por seus filhos. E essa honra, ela não é apenas aos domingos, ela não é apenas no dia de ceia, ela tem que ser diariamente. Amém? A sabedoria é justificada por seus filhos. Deus, a fonte de sabedoria, ela é honrada por seus filhos. E a palavra diz que a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós temos honrado a esse Deus? Fica a pergunta. Nós temos honrado a esse Deus? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amados, nós temos chamado esse Deus, graças a Jesus Cristo, de Pai também, né? Raramente o termo Pai era usado para falar a Deus no Antigo Testamento. Dentre os termos usados para alguém se dirigir a Deus em oração no Antigo Pacto, Pai não se encontrava entre eles. Porém, nas Escrituras Sagradas, nada é dito em vão. Pois quando Deus falou a Moisés que o seu povo seria reino de sacerdotes, está lá em Êxodo 19:6, o Senhor diz: olha, Moisés, vós me sereis reino de sacerdotes. Amados, ali naquela demonstração de poder de Deus, do Deus Altíssimo, resgatando Israel do antigo Egito, da escravidão, para uma terra prometida, essa não era apenas a única promessa. Deus tinha uma promessa muito maior para o seu povo. Vós me sereis reino de sacerdotes. Vós me serão reino de sacerdotes. Havia uma promessa muito maior. E talvez naquele momento não veio a ser claro o que o Senhor pronunciou ao seu povo. Mas o Senhor, Ele não tinha apenas essa promessa. Ela vinha para as suas futuras gerações, meus amados. E lá em 1 Pedro 2,9, nós já falamos disso aqui anteriormente, nós vemos essa promessa sendo cumprida e falada por Pedro. Ele diz: agora vós sois reino de sacerdotes. E aí há uma função para esse reino de sacerdotes, que é proclamar a palavra do Senhor Jesus. Não veio apenas como um status para nós, esse reino de sacerdotes, mas com uma missão: proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a luz. O Senhor dá essa promessa. Pedro vem, confirma e coloca essa missão de nós proclamarmos. Mas em Apocalipse 21:3, amados, a palavra diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém? Amados, o momento de exercermos a nossa função de sacerdotes, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é hoje, é agora. Mais à frente nós estaremos apenas compartilhando desse relacionamento com o próprio Deus, porque Ele diz que nós habitaremos com Ele, Ele mesmo será o nosso Deus, meus amados. 21:1, Ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. É na volta do Senhor, é lá na frente, quando o Senhor estabelecer o seu reino, nós não precisaremos mais evangelizar, meus amados. Se tivermos que fazer isso, se tivermos que proclamar essas virtudes, povo de Deus, igreja de Deus, que seja hoje, que seja agora, que seja amanhã após esse culto,
Porque na glória nós estaremos na presença de Deus, apenas cantando e proclamando como os anjos: santo, santo, santo és tu, Senhor. O momento é esse, igreja. Vocês foram chamados para isso. E a palavra continua dizendo: examine-se o homem a si mesmo. O momento é de proclamar. Nos relacionamos com Deus e proclamamos, porque no futuro nós vamos estar apenas sentados à mesa. Nós vamos estar apenas desfrutando da presença do Deus Altíssimo. No Novo Testamento, Jesus nos coloca em relacionamento íntimo com o Pai. A separação simbolizada pelo véu, ela foi rasgada de alto a baixo, amados. E ele diz reino de sacerdotes, porque antes apenas os sacerdotes, nós sabemos que tinham acesso ao tabernáculo, ao Santo dos Santos. Mas Jesus vem, o Senhor desta mesa, o Senhor que estamos celebrando em memória dele, ele vem e através do seu sacrifício na cruz, quando ele diz: está consumado, eu completei a minha missão, o véu se rasga de cima a baixo. E agora todos nós temos acesso ao Pai. Ele diz: venha meu filho, venha minha filha. Se cumpre a promessa, vós sois reino de sacerdotes. Agora nós temos, amados, esse incomparável privilégio de dialogar com Deus. Oh, Senhor, glória a Deus. Nós temos o privilégio de chamá-lo de Pai. Glória a Deus. Já lemos aqui agora há pouco, eu já falei em João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E assim como Jesus Cristo tem um relacionamento de intimidade e obediência com o Pai, assim também devemos ter, amados. Portanto, examine-se o homem a si mesmo. Como está o meu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento com o Pai? O meu encontro com Deus está sendo frequente? O meu encontro com Deus está sendo diário? Eu fiquei um pouco, a gente como homem, quando essa palavra, a gente recebe essa missão de trazer a palavra, diante daqueles testemunhos que nós tivemos aqui no domingo, na quarta-feira, a gente fica até: Senhor, é isso mesmo, Senhor, né? Tanto testemunho bacana, né? Tanto testemunho, né, alegre. É isso mesmo que eu devo levar? Após o encontro, examine-se o homem a si mesmo, né? Mas quando eu pensava isso, na quarta-feira, naquele cantinho, né? Aí Nicole, que é bem tímida, né? Quase não para, né, de falar, né? Veio aqui. Ela foi usada por Deus, né? E ela disse: sim, tivemos um encontro no domingo. Aleluia, glória a Deus. Aliás, durante a semana encerramos no domingo de bênção. Mas ela disse: e a segunda? E os outros dias? Também devem ter encontro com Deus. Devemos permanecer na presença do Deus Altíssimo. Devemos buscar o relacionamento com Ele. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e todos os dias, meus amados. Todos os dias. No domingo e os outros dias da semana. Meus amados, antes de Cristo, na época de Alexandre o Grande, mais ou menos naquela época, a cultura greco-romana, ou seja, a cultura helênica, ela começou a tomar vulto. E quando essa cultura começa a tomar vulto, alguns judeus, houve algumas separações de alguns grupos se separavam, porque aquela cultura tinha algo que não condizia com o judaísmo, com o povo de Deus. Foram implantados jogos onde os homens corriam e exercitavam aqueles jogos praticamente seminus, e os sacerdotes não concordavam com aquilo, e houve algumas separações daqueles povos, e alguns deles foram chamados de essênios. Aquele povo se separou. Nós vemos alguns grupos como fariseus, como saduceus, mas houveram os essênios, aqueles que se separaram realmente para estar diante de Deus, né? E por que eu estou falando isso, meus amados?
Porque muitas vezes nós queremos viver uma semana de segunda a sábado na cultura helenística, na cultura greco-romana, e apenas no domingo queremos ser separados como essênios. Devemos ser separados todos os dias. Devemos nos examinar todos os dias, amados. Todos os dias. Não podemos viver duas culturas. Não podemos viver dois costumes. A nossa regra de ética, a nossa base de ética está no Deus Altíssimo. A ética vem dele. A ética vem dele, amados. E muitas vezes nós confundimos o pecado com o erro. Mas muitas vezes o erro não é o pecado. O pecado, eles são escolhas deliberadas. Naquele livro, há um livro chamado Teleus, Homem Completo de Léo, acho que é Titus o nome, fala. E ele fala algo interessante, né? Que muitas vezes nós queremos moldar as coisas, como já foi falado aqui. E nós temos a versão NVI, que é uma versão de Bíblia, acho que muita gente já ouviu falar, que é a nova versão internacional. E ele diz que muitas vezes nós usamos a NVI, a nova versão invertida, porque queremos inverter as coisas das Escrituras, queremos moldar as Escrituras em vez de sermos moldados por elas. Então que a gente, se porventura tenhamos esta versão, né, invertida, que joguemos fora, porque o exame é a luz das Sagradas Escrituras. É à luz das Sagradas Escrituras que devemos nos examinar em como estamos nos relacionando com Deus. E examine-se o homem, quer dizer provar, pôr à prova, avaliar. E ele diz assim mesmo, meus amados, não é ao próximo, mas assim mesmo, uma grande tendência, primeiramente e rotineiramente, a observar, examinar e julgar ao próximo, no sentido do veredito pronto. Mas por que esse veredito não serve para nós? Muitas vezes serve para o próximo, mas para nós ele não serve. Vamos abrir em 1 Coríntios 11, aliás, 11 isso, 31, 32. Amém? 1 Coríntios 11, 31, 32. Ele diz a palavra, veja o que Paulo fala nesse texto. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amados, a luz das Escrituras era para nos julgar à luz do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Porque se nós fôssemos julgar a nós mesmos, como diz Paulo, nós não seríamos realmente julgados. E esse julgamento do Senhor, ele vem como disciplina, meus amados, para não sermos condenados com o mundo. Às vezes nós ouvimos a palavra sempre aquilo que nós queremos receber, mas a volta do Senhor é coisa séria, meus amados. A volta do Senhor é coisa certa e coisa séria. Vamos abrir em Apocalipse 21, 8. Se nós começarmos a ler esse capítulo, nós vamos ver coisas maravilhosas que o Senhor fala. No 21:4, por exemplo, ele diz, ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O 6, o Senhor começa a dizer, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará esta coisa, e eu lhe serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas no 8, o Senhor fala algo muito sério, ele diz, quanto porém
aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amado, nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando de vida eterna e muitas vezes nós nos examinamos à luz das Escrituras e muitas vezes queremos filtrar apenas aquilo que é bom. Mas o Senhor nos dá instruções para que tenhamos cuidado também, que possamos permanecer na sua presença, amém? O comer do pão e o beber do cálice é nada mais do que a comunhão com Cristo, meus amados. É a comunhão com Cristo e, consequentemente, com o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A comunhão com Jesus Cristo, ela não está totalmente à parte do corpo, pois o Senhor é cabeça do corpo e o corpo é a igreja de Cristo. Como separá-los? Às vezes alguém diz, eu não preciso da igreja. Eu estou bem aqui mesmo. Para que ir à igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A unção está sobre ela, a unção está sobre o seu povo, a comunhão está sobre ela, sobre o seu povo, com Cristo e com o seu povo, está na igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, meus amados. Nós precisamos sim desse corpo, não há como separá-lo, porque há o noivo e ela é a noiva. E um dia o Senhor virá buscar essa noiva. O dom gratuito de Deus, a salvação, é para ser anunciada. E o dom do Espírito Santo, que é distribuído a cada um conforme lhe apraz, é para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Vamos abrir em 1 Coríntios 12. Verso 18 e 19. A palavra diz, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, conforme lhe aprove. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. E se todos, porém, 19, fossem um só membro, onde estaria o corpo, amados? O Senhor nos coloca, eu e você, cada um no corpo conforme lhe aprove e para a edificação desse corpo. Nós caminhamos mais à frente da Bíblia e abrimos em Efésios 4:12. E a palavra diz o porquê. E a palavra diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, amados. E ele diz, até que todos cheguemos, continuando, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós lemos agora há pouco, lá em Mateus 11, que diz, a quem compararei esta geração? E a palavra diz, são como meninos. E Paulo agora em Efésios diz, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levando ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz o erro. Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo de Cristo. Amém, amados? Para que cresçamos, amados. Jesus, ele sentou à mesa, comeu e bebeu com pecadores e houve transformação, amado. Houve mudanças, assim como houve da água para o vinho, houve verdadeiro arrependimento, Senhor. Nos homens daquela época, nas mulheres, nós vemos o exemplo de Zaqueu, de Levi e outros. O Senhor, ele muda, ele pode todas as coisas. E agora e hoje, Senhor, nós estamos sendo transformados também para sentarmos à mesa com o Senhor Jesus. A palavra diz em Filipenses 1:6, Paulo diz, eu estou plenamente certo que aquele que iniciou a boa obra em vós, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Estamos sendo preparados para sentarmos à mesa com o Senhor Jesus. Podemos até, de certa forma, conduzir as obras da carne conosco,
Mas ao sentarmos com Ele naquele dia, os frutos do Espírito que estaremos conduzindo serão 100% do Espírito Santo. Nós estamos sendo conduzidos para sentar naquela mesa 100% cheio dos frutos do Espírito Santo. E quem vai fazer esta mudança e quem dá este crescimento é o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, meus amados. Não é na minha força nem na sua força. A hora de nós começarmos a mudança, ela já se iniciou, amados irmãos. Comecem a substituir os alimentos, as obras da carne. Nós temos nos alimentados de quê? Que o fruto do Espírito seja sempre o nosso alimento espiritual. Cultive sempre o fruto do Espírito. Regue, mas lembre-se, nós temos a semente, amados, que é a palavra. A terra, o corpo do grego soma, não do sarque, mas do soma, o ser, como de toda uma forma em si. É o que Paulo fala lá em Romanos 12:1. Ele roga os irmãos pela misericórdia de Deus que ofereceis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável ao Senhor. É todo o seu ser. Nós temos a semente, essa semente ela vem para nós. Ela vem para nos alimentar, meus amados. E o crescimento, o kairos, é o tempo de Deus. É no tempo do Senhor. Esse tempo, ele vem do Pai, ele vem do agricultor, o Pai. E o Senhor, ele fala através de Paulo, em 1 Coríntios 3:7, nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas Deus, ele dá o crescimento. Deus, ele dá o crescimento. O que você tem feito, meus amados, com essa semente, que é a palavra de Deus, que tem caído no seu coração, na sua mente, que você tem ouvido. O apóstolo Pedro, ele diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos a salvação apenas como um status, mas para crescermos no Senhor. Examine-se, avalie-se, prove como está a minha comunhão com Deus, como posso me examinar, amados? Qual o instrumento, qual o padrão para examinar o cristão? A palavra. A palavra do Senhor é esse instrumento no qual nós devemos nos examinar, amados. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16. A palavra diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? A palavra de Deus é onde nós nos examinamos. Ela não é apenas um simples exame, não é apenas um passar de olhos. A palavra diz nesse versículo, toda a Escritura, ela é o que, amados? Primeiro, inspirada por quem? Ela é inspirada por Deus, é a palavra de Deus, diz, e ela tem uma utilidade, ela é útil para o ensino, amados. Útil para o ensino. Nós dizemos que nós não precisamos da igreja, mas a igreja ela é um meio de graça do Senhor. Ela é o corpo de Cristo. E nós temos instrumentos, e eu pergunto, a palavra é útil para o ensino? Uma pergunta bem simples, amados. Nós estamos como família de Deus aqui. Você tem frequentado a escola ministerial? Você tem frequentado a escola bíblica? Você tem buscado essa palavra? Busca essa palavra, meu irmão. Venha para junto do corpo de Cristo. Venha aprender junto. Venha para a comunhão. Venha andar. Venha se fortalecer. Ela também serve para repreender. Ela é útil para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, meus amados. E há um propósito para isso? Ah, sim. No verso 17, ela diz assim, a fim de que o homem de Deus, o homem ou a mulher de Deus, seja habilitado, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Qual o propósito de nos examinarmos, de procurarmos essa palavra,
vou repetir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, amados. Meus amados, muitas vezes nós queremos ouvir a coisa boa, aquilo que vem nos massagear. Mas se há ensino, meus amados, receba. Mas se há repreensão, aceite também, amados. Se há correção, aceite também, amado. E se há educação na justiça, receba também, amados. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso, meus amados. Este é o alimento do cristão. Este é a vara de medir do cristão. Este é o nosso alicerce, a nossa regra de fé e de prática. Chama-se a palavra de Deus. Em que você tem se examinado em conversas paralelas? Em internet, não sabemos nem quem é quando se fala algo. Comentamos mais o que vemos na internet do que a palavra que foi dada pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aprenda a amar essa palavra. Aprenda a se alimentar desta palavra. Ela faz toda a diferença na vida de um cristão. Deus, Ele está muito acima dos nossos conceitos, amados. Muito acima dos nossos pensamentos e julgamentos. A palavra diz em Isaías 55, 8, 9. Ela diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém? O que você está pensando agora? Porque o Senhor está dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem algo muito maior para você, amado. Deus tem algo muito maior para você. Mas de que nós temos nos alimentado? Ele quer que você o busque. E o que Ele deixou para nós buscarmos está aqui. A palavra do Senhor. Todos os dias, examine-se à luz das Escrituras. Todos os dias, diariamente. Vivemos dias corridos de falta de tempo, dias estressantes, chega a ser desconfortante, né, irmão? Mas, irmãos, houve algum conforto material no ministério de Jesus? Ele mesmo disse que não tinha nem onde reclinar a cabeça, amados. Houve algum conforto na cruz? Claro que não. Claro que não houve. Nós pensamos muitas vezes, amados, em nós mesmos, em nosso bem-estar. Há algum mal nisso? Não, não há um mal nisso. Afinal, nós precisamos cuidar de nós mesmos para cuidar do outro. Porém, nós precisamos ter cuidado com os excessos que nós podemos cometer. Em nome da preguiça, em nome do comodismo, em nome da omissão. Você e eu, nós não vamos levar nada materialmente falando. E nem de glória para o homem, meus amados. Tudo vai ficar. Nós não vamos levar nada. Pois a palavra diz que nós é que vamos nos encontrar com Ele. E não aquilo que temos ou possuímos. O Senhor vem buscar a sua igreja e nós é que vamos nos encontrar com Ele. Não vai subir título, não vai subir picape, não vai subir sítio, não vai subir fazenda. Quem vai subir é você. Examine-se à luz das Escrituras. Examine-se à luz das Escrituras. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Aleluia. O noivo vem buscar a sua noiva. Porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? O Senhor, Ele vai voltar, meus amados. O Senhor, Ele vai voltar para nos buscar. E é nisso que deve estar a nossa confiança, meus amados. Nós nos lembramos, nessa passagem, nós falamos, o noivo vem buscar a noiva. Nós lembramos das 10 virgens, que está lá em Mateus 25, 1, 13. Nós vamos apenas comentar, meus amados. E nós sabemos que haviam 5 nécias, ou seja, que não sabem, que são ignorantes, e 5 prudentes, precavidas e providentes. E em determinado momento é ouvido a voz: eis o noivo. Eis o noivo. E elas saíram com as suas lâmpadas. Umas 5 saíram precavidas, com suas lâmpadas cheias. E outras não, voltaram para buscar mais azeite. Lâmpada, meus amados, é a palavra que clareia o nosso caminho até Jesus. Amém? É a palavra que clareia o nosso caminho até Jesus, o noivo. E o azeite para a lâmpada é o Espírito Santo do Senhor. Sem Ele não há iluminação, meus amados. Examine-se à luz da palavra, abastecido pelo Espírito Santo e vigiando a voz, eis o noivo, meus amados. Não ignore que nós possamos estar cheios do azeite neste momento. E possamos estar vigiando, cheios da presença do Espírito Santo do Senhor. Encha a sua lâmpada. Ela precisa da palavra do Senhor. E essa palavra precisa ser iluminada pelo Espírito Santo. Não ignore, meus amados, a ação do Espírito Santo do Senhor. Não ignore essa ação. Lá em Atos 5, 3, 4, nós já ouvimos falar sobre Ananias. Nós não podemos enganar o Espírito Santo. E em Atos 5,3 fala sobre Ananias e Safira, um homem e a sua mulher, que ao vender um campo, escondem parte desse valor. E então no verso 3, Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo reservando parte do valor? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E nós sabemos o que aconteceu após isso. Ananias expirou, ou seja, ele morreu. E a palavra diz: como, pois, assentaste esse desígnio no seu coração? Não ignore o Espírito Santo do Senhor. Ananias, ele assentou-se à mentira, Paulo à religiosidade. E qual desígnio, meus amados, nós temos colocado no nosso coração? O que é que tem acompanhado o seu coração? Porque não há como mentir a Deus e ao Espírito Santo. Examine-se a si mesmo. Amados, há algum tempo atrás, alguns anos já fazem, né? Eu acho que eu estava lá em Vila Feliz e eu lembro que nós comentamos que a igreja ela era como um hospital, ela era um lugar de feridos e de tratamento. E Jesus, ele diz 9:12, né? Mateus, lá em Mateus 9:12. Jesus diz, Mateus 9:12, mas Jesus, ouvindo disso, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes.
Às vezes a gente falando tudo isso, talvez nós achamos essa dificuldade em caminhar com o Senhor Jesus, essa dificuldade em estarmos nos medindo pela palavra, dizendo, mas nós somos falhos, nós somos doentes, nós somos enfermos. E Jesus fala isso, que Ele não veio para os sãos. E Ele diz que sim para os doentes, esses são que precisam de médico. Mas Ele diz também no 13, meu amado, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores, mas ao arrependimento. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento, à transformação, meus amados. Arrependimento, à transformação. Ele veio nos chamar a mudanças, como Jesus lhe encontrou. Ele é o médico dos médicos. E Ele veio nos chamar a essa transformação, a mudança, a cura a muitos doentes, enfermos, feridos na alma e no espírito. E Jesus vem para curar. Ele vem trazer o arrependimento, a transformação, a mudança. Jesus cura ou não, amados? Sim. Jesus, Ele cura, sim. Mas quanto tempo nós vamos permanecer enfermos? Quanto tempo nós vamos permanecer feridos na alma e no espírito? Alguns mais tempo, outros menos tempo, meus amados. Jesus, Ele mostra para cada um de nós a cura. Jesus, Ele nos chama, nós vamos ver isso logo. Mas a palavra, ela nos fala também lá em Gênesis 4, 3, 7, quando, naquele momento que Abel e Caim vão oferecer sacrifício ao Senhor, oferta ao Senhor, aliás. Ele diz assim, Abel, por suas vezes, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Caim se irou. Ira. Mas o Senhor, Ele diz, por que andas irados? E por que descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas te cumpre dominá-lo. Cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a ti dominá-lo. E se procederes bem, não é certo que serás aceito? Em Isaías, no capítulo 1, nós vemos a ira através de Caim. Em Isaías, amados, no capítulo 1, o Senhor falando sobre o pecado de Israel, Ele diz, no 2, ouve aos céus e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Manjedoura, o lugar onde se coloca o alimento. O lugar onde se coloca o alimento. O meu povo não tem conhecimento. O meu povo não entende. Temos reconhecido o Senhor da manjedoura? Temos reconhecido a manjedoura, o lugar do alimento? Precisamos reconhecer, meus amados. Senão vamos permanecer enfermos. Em 2 Coríntios 6,14, nós vimos a ira, nós vimos a falta de conhecimento, e nós vamos ver agora, amados, o jugo desigual.
E ele diz a palavra, 2 Coríntios 6,14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com a treva? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união pode ter do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuários do Deus vivente. Amém? Que comunhão pode ter o crente com o incrédulo, o Cristo com o maligno? Que comunhão pode ter, meus amados? E por que nós falamos isso? Porque muitas vezes nós deixamos a comunhão de Cristo para ouvir outro alimento que não é a palavra do Senhor, para ouvir outras coisas, para andar, para caminhar com aquilo que não agrada ao Deus Altíssimo. Essa é a nossa doença, essa é a nossa enfermidade, por isso que passamos tanto tempo enfermo. Alimentamos ira, não reconhecemos a palavra e não andamos como devemos andar e com quem devemos andar. A enfermidade. Mas aí tem um médico, glória a Deus, né? Mateus 11, 29. E glória a Deus por isso, amados. Mateus 11, vamos ler primeiramente o 28. Jesus, Ele cura, meus amados. E por que eu estou enfermo? Por que eu carrego tanta coisa comigo ainda? Pois o médico dos médicos, ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Aleluia, glória a Deus. Este é o médico. E logo após, amados, no 29, o Senhor passa o remédio. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. O Senhor diz, aprendei de mim, não tome o jugo desigual, mas tome o jugo de Jesus Cristo e vá andar com Ele. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse é o remédio. Agora você quer a cura realmente? Total? Está em João 15, 1:10, permaneça nele. Permaneça nele. Abra a sua Bíblia em João capítulo 15. A minha já abriu aqui, já de vez. Aleluia. A palavra diz em João 15:1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo. Por quê, amados? Porque pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Mas nos chama a atenção, meus amados, porque nos versículos seguintes, nos versículos 5, 6, 7, 9 e 10, nós temos 11 vezes a palavra, o verbo permanecer. Veja que importância. Ele diz aqui o Senhor, eu vou ler um pouco rápido, mas eu vou ler, ele diz no 4, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis o dar, se não permanecerdes em mim. E ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Glória a Deus. No 9 ele diz, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. No 10 ele diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Permaneça
em Cristo. Teve um encontro com Deus, permaneça em Cristo. Quer a cura, permaneça em Cristo Jesus. Quer crescer, permaneça em Cristo Jesus. Permaneça nesse Senhor. Vamos estar na ceia com o Senhor, na glória. Que permaneçamos nele, amém? Vamos permanecer, amados, nele. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus. Meus amados, diante desse médico, né? Você está vendo o remédio, você tem a enfermidade, você está vendo uma cura. Não culpe a igreja, não culpe o pastor, não culpe o líder, não culpe o outro, meu irmão. Porque a cura, ela está ao seu alcance. A cura está ao seu alcance. Não coloque essa culpa nos outros, não deixe de crescer no Senhor. O Senhor quer que você permaneça nele. Ele quer lhe limpar mais e mais. Vós estás limpo pela palavra. Ele quer lhe limpar, lhe podar, e você dá muito fruto, meus amados. Meus amados, os enfermos, eles são curados, transformados. E agora? Vamos lá em Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então dirigiu-se aos seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus aqui nessa noite? Amém? E ele fala para nós hoje: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara, amém? Ele quer lhe curar, amados, Ele quer lhe curar, e após sermos curados, seremos enviados aos campos que já estão brancos. É para isso que serve a cura, para sermos transformados, para sermos sarados e partirmos para o campo, meu amado. E os campos são as casas, são as células, são as ruas, as cidades, os estados e as nações. Em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, e sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas, amados. Aleluia, amados. Vão, meus amados, vão e proclamem, anunciem que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos recebido, às vezes, até algumas críticas, já temos caminhado bastante. Mas foi uma realidade ao implantarmos a questão das células, a dificuldade que tivemos. Mas eu quero dizer que, apesar de recebermos críticas, o nosso fundamento é o mesmo. O nosso fundamento é o mesmo. A pedra angular é o mesmo. Não é apenas a nomenclatura célula que é algo errado. Porque o que nós fazemos toda semana é proclamar Cristo. É proclamar que Jesus Cristo é o Senhor em todos os lares, amados. Qual o mal nisso? Qual o mal em se proclamar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Nenhum. Continue, porque o seu fundamento é o mesmo dos profetas e apóstolos, a pedra angular chamada Jesus Cristo. Líder de célula, membro de célula, continue proclamando: Jesus Cristo é o Senhor. Abra os seus lares, abra as suas portas para entrar à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e proclamar que há um Deus, que há um Senhor soberano. Jesus Cristo é o Senhor. Este é o mesmo fundamento dos profetas e dos apóstolos. Não há invenção de homem, mas há a palavra do Senhor. O encontro com Deus, amados, ele é todos os dias. E a palavra diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a palavra dada pelo Senhor na grande comissão em Mateus 28. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está com vocês, igreja. E para concluir, meus amados, nós vamos logo mais
passar para a celebração da ceia do Senhor, e que você coma do pão, e que você beba deste cálice. O Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Ele não diz para você deixar de beber. A ceia do Senhor, ela é comunhão com a sua igreja. Em João 6,35, Jesus, ele declara, amados: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. No verso 48, o Senhor diz: eu sou o pão da vida. No 53 ao 57, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia, glória a Deus. Nós estaremos logo mais em memorial, se alimentando deste pão e deste cálice simbolicamente, mas na direção do Espírito, proclamando esta comunhão, amados. Independente de como nós nos encontramos, o Senhor, até a sua volta, Ele quer sempre nos dar uma chance. Ele quer sempre buscar em cada um de nós o arrependimento verdadeiro. Esse texto que eu vou ler agora encerrando, ele já foi lido na pregação anterior, mas é um texto que sempre me chama a atenção, que está em Apocalipse 3, quando ele fala a igreja de Laodiceia, uma igreja orgulhosa, uma igreja abastada, mas o Senhor, ele diz a essa igreja que ela é pobre, ela é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E ele, após a igreja, ele passa uma mensagem de forma individual, e ele diz assim no 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que bato à porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? O Senhor, ele não está sendo aqui redundante, ele não, nessas palavras, ele não diz entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não é porque Jesus está ali, está com ele. Jesus está dizendo que ele vai entrar naquele momento, que ele vai fazer parte daquela vida, que ele vai ter essa intimidade, um momento de comunhão, um momento de intimidade, de ceia. É um momento de intimidade. E ele diz, cearei com ele. E ele diz, e ele comigo. Porque nós vamos estar lá na glória, ceando com o Senhor Jesus. Ele está à porta batendo, meus amados. Não importa o nosso estado, ele diz, arrepende-te agora. Arrepende-se, seja zeloso. Ele diz, eu repreendo, eu disciplino a quantos eu amo. Transforme-se, porque ele está à porta batendo, esperando só que você abra, para cear com você, e lá na glória você cear com ele. Amém? Que Deus, ele abençoe grandemente a sua igreja. Amém? Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se, amados. E nessa noite, não deixe de cear. Aquele que o Senhor, o pastor, ele vai falar aqui sobre a ceia. Mas que você, por algum motivo, essa noite é noite de comunhão, é noite de reconciliação. O Senhor quer que você examine-se a si mesmo
coma do pão e beba do cálice. E nós, como igreja do Senhor Jesus, vamos estar fazendo isso essa noite, em memória dele. Amém? Vou chamar o pastor Augusto aqui em frente. Você vai cear. Você vai estar em comunhão com ele. Você vai estar anunciando até que ele volte. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesse momento.